Oi, meus queridos, graça e paz, tudo na bênção por aí? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre nossos dons e talentos. O que será que a gente tem feito com o que Deus tem dado pra gente, né? Então, a parábola dos talentos, ela tá em Mateus 25, do 14 em diante. Então, ele compara o reino dos céus como um homem que vai viajar e ele entrega os seus talentos aos seus servos, né? Não em partes iguais, mas de acordo com a capacidade e a competência de cada um. Então ele entrega para um 5, para outro 2 e para outro 1. Né? Então ele vai viajar e quando ele volta ele pergunta o que cada um fez com o que ele deu. Então os que tinham mais, 5 e 2, eles multiplicaram, né? Fizeram o dobro. Então ele chama eles de servos fiéis, né? Que foram fiel no pouco e sobre muito ele os colocará. E o que tinha um só, ele foi perguntar, né, o que ele fez e ele simplesmente enterrou. Então o homem disse: se você tivesse pelo menos colocado no banco, daria um juro, né? Mas você não fez nada, enterrou, né? E não fez nada com o que eu te dei. Então ele chama, em outras palavras, como assim se fosse um servo preguiçoso. Então Deus pergunta pra gente, né? O que você tem feito, né? Jesus veio na Terra, ensinou a amar uns aos outros, a crer nele, a obedecer à vontade dele, né? Ele deixa um novo mandamento: amai uns aos outros. E é um novo, ele não cancela os outros, né? Ele acrescenta: amai uns aos outros, né? Então, aí ele sobe aos céus e quando ele voltar, ele vai perguntar: o que vocês fizeram com que eu dei para vocês, né? Será que essa pergunta aí aperta a gente ou deixa a gente tranquilo e confortável com o que a gente tem feito? Porque às vezes a gente acha que Deus tem preferidos. Ah, porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, né? E o fulano às vezes ele tá dando o melhor que ele tem com o que Deus tem para ele, né? Então, como o homem falou para os servos, fosse fiel no pouco, sobre muito o colocarei, Deus também fala isso pra gente, né? A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem hoje. A gente tem que abençoar a vida do nosso irmão com o que a gente tem hoje. Se a gente não consegue, né? Acho que já comentei isso aqui, abençoar com dinheiro, a gente tem infinitas outras formas de abençoar a vida de alguém. E às vezes a gente fica esperando muito, né? Aquele que recebeu um só, ele poderia ter multiplicado, né? Não, mas ele enterrou o seu dom, ele enterrou o seu talento, né? Ele enterrou o seu dinheiro. Então, o que a gente tem feito, né? Às vezes a gente espera muito e Deus está falando: não, é com um pouquinho que eu te dei, né? É com isso mesmo que você tem. Você acha que é pouco esse dom, você acha que é pouco esse talento, né? Mas você pode ir muito além. Às vezes, esse teu pouquinho é justamente o que uma pessoa precisa, né? Uma visita de alguém, um bolo, um abraço, uma conversa. Outro dia chegou uma cliente até na loja e comentou assim que tinha escutado, né? Algum dos meus vídeos, dos nossos, né? Meu Deus. E tinha falado, às vezes a gente pode abençoar uma pessoa com uma faxina, né? Às vezes uma mãe tá lá com um bebezinho, precisa que lave uma louça, né? Às vezes a gente vai visitar alguém, uma mãe com um neném, e a gente chega lá com um presentinho, claro que a pessoa vai ficar contente, né? Mas se você for lá e abençoar a vida dela, perguntar, né? Quer que eu dou uma ajeitadinha aqui pra ti? Tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Ou levar um bolinho, né? Então, assim, a gente tem muitas formas de abençoar. Cada um tem o seu dom, seja pequeno ou grande. Deus quer te usar nesse dom que você tem, nesse talento que Ele te deu, né? Para quando chegar o dia e a hora ele perguntar, e aí, o que você fez? Aí você vai dizer: tá aqui, Deus, tá aqui. Eu fiz isso, isso e aquilo, né? E Ele vai te chamar de servo fiel. Amém?